If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, hello, me again. Voltei. Vocês estão ouvindo, gente? Me fala se tá tudo bem, se vocês estão escutando. Gostou? Essa música é ótima, né? Adoro. O assunto de hoje eu coloquei aí, não sei se apareceu para vocês, que vai ser a inflamação pós-Covid, muitas pessoas tendo muitos sintomas chatos e persistentes, independentemente se teve muito, se foi severo a infecção ou se não foi, né? E aí eu vou trazer na live de hoje várias coisas que a gente pode fazer. Vou abaixar a música porque eu acho que pode dar uma atrapalhada na gente. Da parte natural, da parte da nutrição, do nosso dia a dia, que vai melhorar muito aí a nossa recuperação e todas esses sintomas persistentes que vão acontecendo aí no pós-Covid. Se tiver alguma coisa falhando, vocês me falam, mas Mara falou que tá tudo bem, então estão ouvindo bem, então ótimo. Bom, tem um tempão que eu não faço live, só a minha live, né? Terça-feira eu fiz com a Moniquita, foi ótimo, sobre ganho de massa muscular. Mas desde o ano passado, só para contextualizar vocês, que eu fiquei um tempão longe aqui das lives, porque ano passado eu comecei com as lives e aí eu perdi minha conta no Instagram. E aí eu fiquei um tempão para recuperar, e aí só, acho que foi uns 2 meses, eu acho, 2, 3 meses atrás que eu recuperei e voltei com um projeto das lives. E como eu tenho recebido muita pergunta sobre Covid, o que eu faço? Eu tive Covid, tô com queda de cabelo, tô com fadiga, tô com muita ansiedade, depressão, muitas dores articulares, não consigo treinar igual eu treinava antes. Ontem eu até abri uma caixinha pra ver quais eram os sintomas que vocês mais tinham. E, nossa, muitos sintomas, né, gente? E assim, pessoas novas, saudáveis, sem doenças pré-existentes e que tá aí com um tanto de resquício, né? E aí, assim, eu quero explicar na live pra vocês o que acontece mesmo, né? O que Covid faz, por que todo mundo tem sintomas, embora sejam sintomas diferentes. Claro que a gente vai ter sintoma ali parecido com um de alguém, eu também tô com memória ruim, também tô fadigado, mas são vários sintomas, né? Assim, de pessoas que perderam a visão a pessoas que estão com uma tosse que não vai embora. Então, assim, depende de cada pessoa, como que aquele vai reagir pra cada um. Mas, sempre a origem de onde começa toda essa bagunça é a mesma para todo mundo. E aí, claro que cada pessoa vai responder de um jeito. Então eu vou, ao longo da live, né, falar o que a gente pode fazer de acordo ali com cada situação. E se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, contar alguma observação, contar o que aconteceu, podem mandando aqui, eu vou tentando ler enquanto eu vou explicando. Se vocês acham que tem alguém que vai se beneficiar com essas informações, que teve Covid, manda, tem um aviãozinho, né, que vocês mandam aí para as pessoas e convidam as pessoas para elas assistirem, porque pode ser de grande ajuda e essas informações chegarem para mais pessoas, né, que isso vai ser muito bom. Então, o seguinte, o que acontece? Covid, quando a gente, né, tem o processo infeccioso com Covid, aquelas proteínas de spike, né, que é o que a gente tem do símbolo do Covid, que é todo de spikezinho. Aquelas proteínas que causam, né, a infecção, e elas causam no nosso intestino. O nosso intestino é a nossa porta de entrada para tudo, gente, para tudo. Então, o órgão-alvo, embora a gente fale, o alvo é o pulmão, né, que são os casos mais graves, é o circulatório, é o neurológico, mas na verdade é tudo conectado. Então, o alvo ali, aonde chega mesmo, vai chegar no nosso intestino, né, o nosso intestino vai começar a nossa proteção. Então, 70%, 80% da nossa imunidade está no nosso intestino. Então, a gente tem 2 tipos de imunidade. Uma imunidade que a gente nasce com ela, que é a imunidade inata, que são as nossas células ali de defesa, que a gente vê no hemograma, e a gente tem ali toda a nossa imunidade para combater, né, o primeiro contato que a gente tem ali com substâncias externas, mas ao longo da vida a gente vai conhecendo mais patógenos, mais substâncias exógenas, que a gente chama, e externas, e a gente vai criando ali uma memória para combater aquilo ali. E grande parte de toda essa reação fica no nosso intestino. Então,
Quando a gente tem a infecção com Covid, a gente vai criar um ambiente muito inflamatório, primeiramente no nosso intestino. Nem sempre você vai ter sintomas intestinais, mas está começando toda aquela cascata inflamatória ali dentro do intestino. No nosso intestino a gente tem a flora intestinal, que eu sei que todo mundo já escutou em algum momento sobre flora intestinal, que hoje a gente chama de microbiota intestinal. E há um desequilíbrio enorme desse intestino. Então a gente tem bactérias boas, a gente tem bactérias que a gente considera que não são tão boas, ou bactérias mais inflamatórias, bactérias menos inflamatórias, mas elas estão ali num equilíbrio. Não significa que o nosso intestino a gente só precisa ter bactéria boa e bactéria anti-inflamatória, não. A gente tem que ter um pouquinho das duas. Claro que as boas, elas têm que estar ali sobressaindo, né? Porque elas precisam de funções ali específicas, nosso corpo precisa. E quando a gente tem infecção, a gente cria uma grande desbiose, que é a alteração dessas bactérias. E aí começa um monte de resposta inflamatória. E essas respostas vão sendo distribuídas para o nosso sistema. Então, olha só como está tudo conectado. A gente conecta, assim, desde a medicina ancestral, elas já falam, né, tanto Ayurveda, medicina chinesa, enfim, medicina medieval, eles falam, né, que a gente está conectado, está tudo conectado. E tem centros da saúde que a gente nem imagina que é o centro da saúde. Então, por exemplo, ouvido, os sentidos, né? Então, paladar, olfato, visão, ouvido, que isso assim, é como se fosse o centro de tudo e tudo precisa estar conectado para que as atividades do corpo fluam bem. Então, quando a gente tem um processo inflamatório no intestino, ele está conectado com todos os nossos órgãos, né? E aí vai ter o eixo intestino-cérebro, que é onde vai vir as queixas maiores das questões de humor, de ansiedade, de depressão, de brain fog, que a gente chama, que é o esquecimento. Eu não sei aí se alguém teve Covid, mas está esquecendo as palavras, esquece as coisas do dia a dia, ou às vezes até o raciocínio, tipo, tá falando alguma coisa e de repente perde o raciocínio do que estava falando. Enfim, tá até com dificuldade, né, no trabalho, às vezes, de criar ali uma linha de pensamento, ou uma linha do que fazer, fica meio atordoado. Então, a inflamação que causa no sistema intestinal gera uma neuroinflamação. A inflamação no sistema intestinal causa uma inflamação no sistema respiratório. E aí começa no articular, no circulatório, no cardíaco. Então tá tudo muito interligado, sabe? E quando a gente vai escolher as melhores estratégias para melhorar isso, a gente primeiro tem que entender o que mais aconteceu com a pessoa no Covid. Teve muitos sintomas? Quanto mais forte os sintomas, mais foi o seu corpo ali tentando combater aquela infecção. Então, mais intenso foi aquele processo inflamatório. Por isso que quem é hospitalizado, quem fica muito tempo, né, tratando Covid, são pessoas que podem ter risco de ter várias outras questões de saúde associadas, ou risco de vida. São casos mais sérios porque, olha só, o corpo não dá conta daquele tanto de inflamação que vai sendo causada por as células imunes combaterem o Covid. Então, primeiro, entender o nível que foi a sua gripe, a sua gripinha, que nível que foi aquilo ali. Porque às vezes uma pessoa realmente vai ter ali sintomas muito leves. Outras vão ter sintomas muito mais fortes. Então, para uma pessoa, aquilo ali vai ser um baque, para outra, não. Se você teve muitos sintomas, pode ter certeza que as estratégias anti-inflamatórias e, assim, bem fortes. Ou seja, eu vou explicar o que é uma estratégia inflamatória mais leve, o que é uma estratégia inflamatória mais robusta. Seria legal fazer 2-3 meses pós-Covid essa estratégia mais robusta. Se os seus sintomas foram muito leves e agora você está tendo mais a queixa de queda de cabelo, unha tá fraca, ou só perdeu o olfato e paladar, eu tô falando só porque é um nível um pouquinho mais leve, tá, gente? Que já foi associado, né, que perdeu o paladar e o olfato, é um nível um pouquinho mais leve, proteção de uma infecção ir para um caminho mais grave. E aí, claro, dependendo dos seus sintomas, as escolhas vão ser muito mais fáceis de serem feitas, tá? Por isso que eu falei lá, chamando atenção nos stories que eu fiz no Instagram, que eu ia falar coisas muito básicas, simples, mas ia ter ali também a sugestão de coisas que são um pouquinho mais complexas para a gente poder melhorar. Então é o seguinte, eu vou falar um pouquinho de cada situação e o que a gente poderia fazer para melhorar aquela situação. E se vocês quiserem ir contando o que aconteceu com vocês, o que vocês estão mais precisando, que aí a gente vai fazendo troca, tá?
Eu até anotei algumas coisas para não esquecer, porque é muita informação. E embora eu não tenha tido Covid, eu acho, porque eu não sei se eu não tive positivo nenhuma vez, mas a memória também anda meio ruim, meio falha. Então é o seguinte, o que acontece? Teve Covid, existe um processo inflamatório, principalmente na saúde intestinal. Então, para todo mundo, se todo mundo que está aqui teve Covid, que está com interesse em saber como melhorar, comece tratando o seu intestino. O intestino é a primeira coisa. Meu intestino está excelente, ele está ótimo. Às vezes a função intestinal está excelente, mas a microbiota não. E às vezes a sua resistência para ter uma oscilação de função intestinal, ela é maior. Então você não vai perceber isso. Mas a verdade é que ali no seu intestino houve com certeza um desequilíbrio de bactéria porque elas estavam ali combatendo um patógeno, tá? O que é cuidar do intestino? Uma das primeiras coisas que eu falo que a gente, para cuidar do intestino, são coisas muito simples, muito básicas. E eu falo muito isso aqui sempre. Então, eu gosto muito de usar as rotinas diárias, que são rotinas diárias do Ayurveda, que é medicina antiga, que já tinha nossa conexão com as coisas da natureza, né, com as coisas simples do dia a dia, que fazem um efeito incrível. Quem começa a fazer isso, primeiro, segundo dia, às vezes não vai ver diferença nenhuma, mas começa a fazer isso o tempo todo, que vocês vão ver o tanto que isso traz diferença mesmo, sabe? Na sua energia no dia, até na sua função intestinal, no seu digestivo. Então, uma das primeiras coisas que a Ayurveda fala pra gente começar já a fazer de manhã é acordar e limpar a língua. Eu tenho certeza que muita gente que tá aqui já sabe disso, porque eu falo disso demais, mas tem pessoas que podem não saber. O que é essa limpeza da língua? Quando a gente acorda, durante o período noturno, a gente faz muito processo de detoxificação. E quando eu falo que Covid afeta muito o intestino, afeta intestino e fígado. São quase que assim, os principais ali combatentes daquela sujeira toda que está gerando aquele processo inflamatório. Então, no período noturno, a gente faz muito o nosso processo digestivo e o nosso processo de detoxificação. Por isso que a gente acorda de manhã, a boca tem um gosto meio estranho, algumas pessoas sentem um gosto metálico, ou sente que a boca tá com um gosto ruim mesmo, sabe? Tá com um mau hálito forte. A gente acorda com um gosto ruim mesmo, mas é um gosto normal. Mas tem gente que é aquele gosto bem ruim. E quando a gente coloca a língua pra fora de manhã, no espelho e olha, a gente pode estar ou com uma saburra em cima da língua, põe a língua para fora e vê, a gente pode estar com uma saburra muito amarelada, ou a gente pode estar com uma saburra mais esbranquiçada. Existem outros tipos também, mas vou falar os básicos, tá? Quando a gente está com essa saburra mais branca, significa que seu processo digestivo está muito dificultado. E às vezes seu intestino funciona normal e você nem sabe disso. Então a língua é um ótimo parâmetro para a gente avaliar. Então você vai colocar a língua para fora e vai ver como que ela tá. Independente se ela tá linda ou não, se ela tá rosinha, tá com aparência maravilhosa, a gente faz a limpeza porque a gente remove essas toxinas. A gente se limpa todo dia, estando ou não estando inflamado. Então pega ou uma colher, pode pegar uma colher de inox, deixar ela separada, ou um limpador de língua. O limpador de língua que pode ser de cobre ou de prata. Existem os limpadores de plástico. Eu particularmente não gosto de indicar de plástico porque eu acho que plástico é mais um plástico na nossa vida. E o ambiente, porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que jogar fora, né? O ideal é não ter saburra, sempre vai ter um pouquinho, porque a gente vai detoxificar à noite, a gente vai se limpar no processo, né, do sono ali, mas quando aquilo ali tá muito branco ou tá muito amarelado, significa que você tá produzindo muita toxina e tá com muita dificuldade digestiva. Então pode ter sim um pouquinho, não tem nada de errado nisso. Quando a gente passa até o limpador de língua ou a colher, às vezes a gente tá olhando e tá branco, mas quando a gente passa, sai amarelado. Então significa que o fígado precisa de suporte. E gente, independente dos sinais e sintomas, eu focaria demais em dar suporte pro intestino e pro fígado. Então fazendo a limpeza da língua, a primeira estratégia é uma forma de fazer isso. Acorda, não toma remédio. Remédio da tireoide fica do lado da minha cama porque eu tenho que esperar meia hora pra comer. Vai lá, olha a língua, raspa ela e aí pega o copo de água e toma o remédio. Não toma o remédio antes de limpar, porque toda essa toxina que tá aqui dentro da língua vai voltar pro seu sistema digestivo. Aí o pobre coitado que tava lutando ali com uma infecção, cheio de coisa inflamatória ainda, tentando modular a microbiota de novo, vai chegar um tanto de toxina velha de volta pra ele limpar. Aí fica aquelas toxinas acumuladas. Por isso que tem gente que a língua é branca o dia inteiro e amarelo o dia inteiro. Então são toxinas de muito tempo. Então faça a limpeza, depois toma água, porque num processo noturno, para fazer detoxificação, para fazer nossa troca respiratória, a gente gasta muita água.
Não sei se vocês já acordaram, tipo, morrendo de sede. Parece que nunca bebeu água de manhã, acorda e tem muita sede. Que a gente faz muito gasto de H2O para fazer as trocas gasosas e a gente precisa repor. Essa água, inclusive, a gente nem conta ela no dia, tá? Ah, eu tomo 2 litros de água, eu acordo, tomo 500 ml, depois tomo mais 1,5 litro. A água do primeiro dia, vocês nem contam ela. Ela é um plus. Repor o que gastou durante o período noturno. E aí vocês tomam aí 500, 600 ml de água, que é uma quantidade boa. Depois que vocês fizeram isso, eu aconselho todo mundo a começar o dia com alguma estratégia anti-inflamatória. Quem me acompanha aqui há mais tempo, ou provavelmente está acompanhando os nutricionistas, as pessoas que estão aí tentando trazer a parte mais natural, deve estar cansado de ouvir a gente falar dos shots anti-inflamatórios, dos shots antioxidantes. Gente, mas se vocês soubessem o poder que uma coisinha daquele tamanhozinho tem, vocês iam, assim, entender por que a gente fala tanto disso. Quando a gente concentra esses compostos que a gente fala nos shots, então, gengibre, cúrcuma, própolis, cacau, uma maca peruana, um ginseng, enfim, tem tanto ginseng brasileiro, guaraná-cipó, são muitos ativos que a gente conhece hoje. Antigamente a gente só conhecia, tipo, própolis e limão, era isso, e o mel, imunidade é só isso. Já é um trio maravilhoso, mas hoje tem mais coisa ainda. Quando a gente concentra esses compostos e não faz em forma, por exemplo, de um suco verde, de um copão que está mais diluído, isso vai chegar lá no nossa microbiota, lá no nosso intestino e vai começar a controlar toda aquela inflamação que foi gerada pela infecção. Então, tudo aquilo de bagunça que está lá no intestino, pensa, gente, que é tipo uma obra. Você quebrou sua casa toda e ela está sendo reconstruída. Então, aquele caos, sujeira, entulho, poeira, é tipo um caos que está lá no intestino. E muitas vezes a gente tem esses sintomas todos porque esse caos no intestino vai destruindo um pouquinho a nossa barreira intestinal, que ela é fechadinha, ela começa a ficar toda aberta, que é a síndrome da barreira intestinal ali, do intestino permeável. Ela fica igual uma peneira, e aí vai passando essas substâncias inflamatórias, esse lixo ali, vai passando para todo o nosso corpo. E aí a gente vai ter muito mais tendência a ter alergias, dermatites, dor de cabeça, várias coisas podem acontecer, despertar uma autoimune. Então, quando a gente começa o dia já melhorando a saúde intestinal, e aí nesse shot, por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto para a barreira intestinal é a glutamina, a gente pode concentrar esses ativos anti-inflamatórios, que também vão ajudar na imunidade, porque toda vez que a gente desinflama, a gente está ajudando a imunidade. Porque a imunidade, ela vai gerar um processo inflamatório natural, a gente vai combater e tá tudo bem. Só que quando ela é exacerbada, precisa controlar. E aí, quando você controla essa inflamação, você está melhorando a sua resposta imune. Porque quando ela é muito exacerbada, gente, ela começa a perder o critério. Por isso que as pessoas começam a ter muitas outras situações. Porque ela começa a combater tudo que tá chegando ali. Aí, às vezes, a pessoa teve Covid e começou a ter intolerância a ovo. Tipo assim, como assim intolerância? Alergia. Intolerância à lactose. Ai, não consigo mais comer gordura. Ai, não consigo mais comer tal coisa. Porque seu corpo começa a combater coisas que não eram nem para ele combater mais. Ele perde o critério. Então, o shot é uma forma da gente começar o dia dando, assim, uma coisa boa para o seu intestino trabalhar. E esses compostos, eles fazem modulação de genes. E esses genes que vão controlar a nossa resposta inflamatória e a nossa resposta de imunidade. Então, por exemplo, quanto tempo de uso de glutamina para ela fazer efeito? Vou falar dela. E se para de tomar a barreira piora? Não, a intenção não é a gente ficar usando as coisas para sempre, porque se parar de usar não vai ter efeito. É melhorar aquela situação e depois a gente mantém com fibra, com alimentação saudável. E aí eu vou dar dicas de coisas que a gente pode ter no nosso dia a dia, que vão sempre manter a nossa barreira imune boa, tá? A nossa barreira intestinal, quer dizer, que é a mesma coisa. Enfim, então olha só, um shot bom. Espremer um limão, ou meio limão, para quem não dá conta de um limão inteiro, ou uma colher rasinha ali de sobremesa de vinagre de maçã, que é excelente para a imunidade. Colocar uma colher de chá, que vai dar uma média de 5 gramas de glutamina. E glutamina, gente, é um suplemento que vocês têm acesso. Então não precisa de nenhum nutricionista ou nenhum médico para prescrever. Ninguém vai ficar tomando horrores de glutamina. São só 5 gramas de glutamina. Uma colherzinha de chá já vai fazer todo o efeito que a gente quer. Porque a glutamina, ela é a fonte de energia para as células do intestino, que chamam enterócitos.
Então, quanto mais energia a gente dá para os enterócitos, mais eles vão conseguir formar a barreira de novo e a gente vai ter a nossa resposta da imunidade. Então, a gente pode pôr uma colher de chá de glutamina, a gente pode colocar uma colher de chá de gengibre em pó ou gengibre ralado. Por que gengibre? Porque gengibre tem muito estudo dele no combate a processo inflamatório. Ele melhora muito a inflamação, principalmente quem está com queixa de dor de cabeça pós-Covid. Quem tem tido muita enxaqueca, porque Covid gera uma neuroinflamação. Então, olha só, gente, começa no intestino, aí inflama neuro, inflama pulmão, inflama coração. E vocês sabiam que coração tá ligado com o estômago, que tá ligado com o intestino, que tá ligado com... Gente, é tudo muito conectado. Então, a gente começa tratando pela porta principal, intestino. Então, olha só, uma colher de chá de gengibre ou uma colher de chá de cúrcuma, que também é o anti-inflamatório, a raiz, né? Uma das raízes mais anti-inflamatórias que existem. Então, tanto o gengibre quanto a cúrcuma são duas raízes. E aí você pode ou ralar e colocar uma colherzinha de chá, ou se você tiver em pó, você coloca uma colher de chá também nesse shot. Para quem tem dor no estômago, tem uma úlcera ou tem excesso de suco gástrico, então quando toma shot fica com muita dor no estômago, faz isso com um pouquinho de água mesmo, não tem problema. Ou se quiser comprar um aloe vera, que é um gel de aloe vera da planta, e aí pode tomar um gelzinho, que é 50 ml aí desse gel, que também é muito protetor de digestivo e também ajuda na barreira intestinal. Então olha só, são coisas simples que vocês podem comprar, não precisa de prescrição de ninguém. Gengibre, própolis, glutamina, cúrcuma, e para quem não tem aí muito essa capacidade com a acidez, fica mal, pode usar o aloe vera. Gente, lembrando que quando a gente usa essas bases ácidas, a gente aproveita mais os compostos ativos dessas coisas que eu tô falando, gengibre, cúrcuma, própolis e tal, e a gente também estimula o processo digestivo. A gente melhora a produção do suco gástrico e isso protege muito o nosso intestino e o nosso estômago de outras bactérias, porque a nossa imunidade ela fica no chão depois do Covid também. Então a gente já também vai começar a melhorar a nossa imunidade. Tive Covid há 20 dias e hoje comecei com sintomas gripais de novo. Exatamente, tá vendo? A imunidade cai. Então assim, você teve que combater Covid, a imunidade já tá lá se matando e aí ela vai ficar muito suprimida depois. Porque o corpo requer muito nutriente para fazer essa função. E aí você vai ter nutrientes essenciais para o sistema imune que vão estar baixos. E aí qualquer coisa que você entre em contato depois, e é fácil entrar em contato com outro vírus. Você pode ficar gripada, você pode ter uma infecção urinária, pode ter herpes, pode ter cândida, pode ter fungo. Eu tô com um paciente que está com fungo na unha depois que teve Covid. Então podem acontecer várias coisas. Então a gente pode começar com a limpeza da língua, toma um bom copo de água. Quem não gosta de shot, uma outra estratégia muito boa é fazer um chá. Às vezes um chá para imunidade, um chá de equinácea, é muito bom para o sistema imune. A gente pode fazer um chá verde, a gente pode fazer chá do próprio gengibre com a cúrcuma. Compra ali no sacolão uma raiz de gengibre. Raiz de cúrcuma não é tão fácil de achar igual de gengibre, mas dá para achar também, principalmente essas casinhas que vendem orgânicos e tal. Gente, imagina, vocês vão gastar nada, vocês vão gastar tipo assim, R$10. Comprou um gengibre, comprou uma cúrcuma, e aí vocês podem fazer tanto shot quanto chá. Tipo, muito anti-inflamatório, muito bom para a saúde digestiva. O shot eu gosto de indicar em jejum, mas pode tomar água primeiro. Pode tomar água primeiro, raspa a língua, toma água e aí depois faz o shot. E aí não tem regra, tá? Você pode tomar o café da manhã 10 minutos depois, 15 minutos depois, meia hora depois, pode fazer jejum intermitente. Não tem regra não, tá? Não tem isso, toma o shot e espera 20 minutos. Eu normalmente faço assim, quando eu faço o shot, eu faço ele primeiro, porque enquanto eu vou fazer meu café da manhã, meio que ele vai assentando ali, vai chegando meio que sozinho, vai fazendo o que tem que ser feito e depois eu como. Então assim, gente, o sistema digestivo ele é muito afetado, é um dos primeiros que a gente tem que tratar. Além de colocar a glutamina, por exemplo, para melhorar a barreira intestinal, uma outra coisa que melhora muito a barreira intestinal e vai melhorar outras coisas ao mesmo tempo, dores articulares, porque eu sei que muita gente está com dor articular, e as questões de memória, energia mental, fadiga neurológica ali, neural, que está causando neuroinflamação e causa fadiga, é a creatina. Então, de 3 a 5 gramas de creatina ajuda muito a melhorar também a barreira intestinal. E por que eu tô falando dessas opções? Porque aí você não precisa ter glutamina, creatina, própolis, gengibre, colágeno,
entendeu? Aí vocês vão e falam, ó, eu tô tendo mais isso, deixa eu comprar então as coisas que mais fazem sentido pra mim. Por isso que é muito individual. Então a creatina você já pode fazer barreira intestinal, melhorar a imunidade e ainda melhorar as questões todas aí de cognitivo, tá? De fadiga mental mesmo. Deixa eu ver, Ana Lu. Ei, Lu! Tive gastroenterite 3 semanas junto com Covid e isso não existe. Nossa, coitada! Testei negativo terça passada. Estou retomando a vida com shots. Nossa, e olha, coitado do corpo, tadinho. Sinusite, Covid, gastroenterite. Ou seja, seu intestino tá todo com a microbiota bagunçada. É isso mesmo, volta com shots. Outra coisa, gente, do intestino que fica bagunçado, igual a gente tá falando aqui, tem que aumentar o consumo de fibra. A gente acha que come fibra, mas a gente não come, tá? A gente come um pouco. Se pode acrescentar mel? Pode acrescentar o mel, ele é muito bom para a imunidade, mas lembrem de ter um mel legal, né? Um mel que não seja muito cristalizado, um mel que seja um mel mais puro. E eu gosto de rodiziar, gente, porque se a pessoa tiver qualquer tendência a ter um pouquinho de resistência à insulina, se ela ficar colocando mel todo dia, pode ser que aquilo ali afete um pouquinho os seus níveis de glicemia e de insulina, tá? Mas assim, eu gosto muito dele, só para tomar cuidado mesmo, ver individual. Se na sua família tem muita gente com diabetes, minha glicemia nunca tá controlada e todo dia no shot você vai colocar o mel, eu acho que dá pra dar uma intercalada. E aí, voltando nas fibras, além de fazer isso tudo, todas essas rotinas do dia a dia, né, da manhã, gente, isso tudo é muito rápido, tá? Eu tô falando de limpar a língua, tomar água, fazer um shot, você pode separar aí 10 minutos que deu tempo de fazer tudo isso. Começar com as fibras. E as fibras que a gente mais gosta nessa fase são as fibras que fermentam menos, porque as fibras, naturalmente, elas fermentam mais no intestino. Então, nessa fase pós-Covid, as pessoas podem ter muitos gases, muitas reações intestinais, que é um outro sistema que eu falo de conduta específica. Então, você pode estar com muita desbiose ali mesmo, já está fermentando. Então, se a gente entra com tanto de fibra, você vai ficar com mais gases, você vai ficar com mais distensão. Então, fibras que são boas para melhorar isso, farelo de aveia. Então, farelo de aveia, algumas pessoas só têm queixa de ter gases com aveia, mas é muito seguro, dificilmente a gente vai ter gases, tá, quando usa farelo de aveia. Por que farelo? Porque o farelo tem um pouquinho menos de carboidrato, então você vai ter fibra e vai ter uma quantidade boa de proteína ali no farelo de aveia e vai ter um bom carboidrato. Psyllium, não sei se todo mundo conhece, mas eu falo muito também. Psyllium é uma fibra excelente, que dá para comprar nas lojinhas a granel, dá até para comprar ela também de marca pronta, vende no supermercado, hoje já está bem mais conhecida do que antes. É outra fibra que não distende e dá pra gente colocar em panqueca, dá pra gente poder fazer, misturar às vezes com alguma preparação, tipo uma farofinha. Tem gosto de nada, gente, é tipo uma farinha de semente de linhaça. Semente de linhaça, eu não ia lembrar, ainda bem que eu falei isso, 2 colheres de sobremesa por dia de semente de linhaça, então semente de linhaça dourada principalmente. Goma cássia era a próxima, obrigada, Lô. Goma cássia é maravilhosa, vocês vão encontrar um produto que chama Fibergum, que tem goma cássia, embora hoje as marcas mais legais que eu gosto de indicar, Essential, Pura Vida, Nutrify, já tem combos para o intestino, então cada marca dessa tem um combo ali de fibra, vocês podem pegar essas fibras e colocarem até no shot, ou colocar, por exemplo, bater num shake, bater num suco, 5 gramas dessas fibras. Não comer fibra demais, porque senão realmente pode dar mais gases, mais distensão, ou às vezes até prender o intestino, porque a pessoa tem que acompanhar com a água. Não adianta botar fibra demais e não beber água nenhuma. E, gente, só pra vocês terem uma noção de fibra, o ideal é a gente comer uma média de 25 a 30 gramas dia. A gente não come isso nem a pau. É muito difícil comer isso. Então o intestino precisa dessa quantidade de fibra, porque a fibra vai aumentar bactérias boas do intestino, que vão produzir substâncias fundamentais para a saúde imunológica do intestino e vão aumentar a barreira intestinal. Então a gente pode usar creatina, glutamina, fibra. Então fibra de alimento que eu falei, pode ser fibra, podem ser as sementes, pode ser fruta, abacaxi, mamão, pode ser os legumes, então todos os legumes verdes escuros ou não também, tipo cenoura, beterraba, inhame, os tubérculos também podem ajudar muito nessa questão toda digestiva.
Lembrando que pós-Covid, uma dica aqui é comer as coisas mais cozidinhas, cozidas, porque tudo que a gente come muito cru é mais um esforço para o nosso sistema digestivo digerir aquilo. Então, eu aconselho mais a gente, as pessoas e até os meus pacientes também, a comerem tudo mais cozidinho. Então é até bom, porque vai digerir melhor, vai chegar ali no seu intestino mais quentinho. O intestino gosta de coisas mais quentinhas e até ajuda na função intestinal, porque, gente, não pode ter constipação pós-Covid, porque toda a toxina gerada pela infecção vai ficar presa no seu corpo e aí vai dar mais sintoma. Então, por exemplo, esses sintomas de dores, de oscilação de humor, de dermatite, de cansaço, isso vem muito da gente estar cheio de toxina e o nosso fígado não dá conta de fazer. Ele é muito recrutado no Covid, o fígado ele é muito recrutado e aí ele não consegue detoxificar tudo que ele precisa. E aí a gente começa a ficar com falha, tipo, isso aqui não é essencial para minha vida? O corpo sabe, então vai ficar de lado por enquanto. E aí a gente começa a ter um monte de coisa que a gente não acha que tem associação nenhuma com o fígado e o intestino. E aí quando eu falei do shot, para quem não quiser tomar um shot, eu começaria o dia também ou com um chá para imunidade, equinácea, um chá, por exemplo, de salsinha, um chá tus. Ai, gente, peraí que eu tenho que ligar uma máquina porque tá a câmera, porque tá gravando a live, tá? Só um minutinho. Não vai embora, não. Faz pergunta aí que eu perdi várias. Vocês acham que criar conteúdo é fácil, né? Não é não. Nossa senhora, gente, grava aqui, grava ali, posta num lugar, posta no outro, um lugar é diferente do outro, então esse vídeo não serve pro Facebook, que não serve pra não sei aonde. Nossa senhora. Mas então lá, voltando. Eu vou falar da queda de cabelo. Nossa, coitado, cabelo e unha, tadinho. São os últimos que o corpo tá preocupando, por isso que cai. Cai muito e eu vou falar também por que cai. Então, começar o dia com alguma coisa pro fígado também é muito bom, tá, gente? Então, começar às vezes o dia com um chá amargo. Eu sei que não é a coisa mais gostosa do mundo, mas começar um dia com chá de boldo, chá de carqueja, chá de salsinha, chá de hibisco, casca de cacau. Hoje tá muito comum ter casca de cacau, nibs de cacau ou cacau em pó mesmo. E aí vocês podem fazer um chá um pouco mais amargo, porque um dos melhores momentos da gente estimular o processo de detoxificação é no início do dia também, tá? É antes de dormir e no início do dia. O suco verde, ele vai ajudar, mas ele não vai te detoxificar sozinho. Se esse suco verde for um suco que a gente coloque, por exemplo, um inhame para imunidade, uma folha verde escura, lasca de gengibre, a gente pode colocar aipo, que vai ajudar na modulação da microbiota. Esse suco verde vai ajudar, mas eu faria intercalado, assim, um shot, aí um dia pode ser o suco, um dia o chá. Não deixa a sua detoxificação só na conta do suco verde. Eu até fiz um post esses dias. A nossa detoxificação ela tem que ser o dia inteiro. Então, tem outras coisas que tem que fazer também, tá? Mas, claro, é bem-vindo, lógico, e pode fazer também. Então, gente, começar cuidando, intestino e fígado. Duas coisas muito importantes para a gente usar para melhorar a saúde hepática no pós-Covid. E isso é suplementação e eu acho que vale para todo mundo. Suplementar uma substância que chama cisteína, então o suplemento chama NAC, N-acetilcisteína. O NAC vai ajudar tanto a modular a nossa microbiota, quanto vai ajudar a gente a fazer a limpeza e melhorar a função do fígado. O fígado ele fica muito estressado no Covid e a gente pode ter sintomas de fígado ruim meses e meses depois, tá? O NAC a gente pode suplementar numa média de... eu vou falar uma média mais baixa, mas a gente pode suplementar, por exemplo, de 400 a 800 miligramas por dia, junto com a refeição, para a gente não ter desconforto gástrico, tá? Pode acontecer. E um outro suplemento também, que é muito bom no Covid, no pós, é o ácido lipoico. Eu não sei se vocês já ouviram falar, não sei se vocês conhecem, mas o ácido lipoico é uma substância que também vai melhorar muito a nossa energia celular. A gente perde muito energia celular quando a gente tem Covid. Um dos alvos intestinais, e depois esse intestino distribui aí para o nosso corpo essas substâncias inflamatórias e elas acabam muito com uma parte da nossa célula que chama mitocôndria. E a mitocôndria é a nossa energia, é a nossa usina de energia. Então, quando a gente está com muita fadiga, memória ruim,
Dor muscular, dor nas pernas, sabe quando você tá fazendo exercício, tá tudo pesado, tá tudo cansativo, você tá treinando, seu treino não é mais o mesmo, você tá exausto no treino, você tá com a cabeça avoada, provavelmente afetou muito a sua saúde mitocondrial, que é a energia das suas células. Então o ácido lipóico e o NAC ajudam muito nisso. O ácido lipóico eu também gosto de indicar uma média de 600 miligramas, embora tomem cuidado, porque pode dar náusea e dor no estômago. Então não tomem esses suplementos em jejum, tá? Esses suplementos a gente tem que tomar sempre com comida. Alguns desses suplementos vocês podem achar, outros realmente vocês têm que conversar com o profissional que acompanha vocês e pedir para que suplementem, se eles acham que faz sentido, claro, vocês vão conversar com o profissional, né? Não vai chegar lá impondo que vocês têm que suplementar alguma coisa. Como suplementar o ácido lipóico? Isso, você pode usar junto com a refeição, então eu gosto de fazer assim. Se vocês acharem um ácido lipóico de 300, 400 miligramas, pode tomar um depois do café da manhã e um depois do almoço. Como essas substâncias vão ajudar na energia celular, evitem tomar isso à noite, né? O NAC é a mesma coisa, eu gosto de tomar um pouquinho depois do café da manhã e um pouquinho depois do almoço. Mas, eu quero tomar uma cápsula só, que eu quero ver como que eu vou me sentir. Então, tudo bem, você pode tomar depois do café da manhã ou depois do almoço. Pós-Covid, a gente tem visto muito estudo mostrando que suplementar com coenzima Q10, que é outra coisa, coenzima Q10 que melhora aí essa energia que eu falei, NAC, N-acetilcisteína e ácido lipóico 2 vezes ao dia melhora muito, muito todas as queixas. Fadiga, queda de cabelo, sintomas respiratórios, dores articulares, dores de cabeça e alteração no ciclo menstrual. Outra coisa que tem acontecido muito, alteração no ciclo menstrual. Sim, a live vai ficar salva. A live vai ficar salva e ela vai para todos os canais possíveis. YouTube, Facebook e Instagram. A glicina ajuda demais. A glicina tá no colágeno. Um bom colágeno tem uma média aí de 3 gramas, 4 gramas de glicina, que é um aminoácido. Tá, gente? O aminoácido, quando a gente tem uma proteína, ela é formada de vários aminoácidos. Então, pensa um colar aí de pérolas. O colar é a proteína, cada pérola é um aminoácido. E a glicina é um aminoácido que ajuda muito na formação da nossa barreira intestinal. E uma outra coisa que ela faz, muito importante pós-Covid, é formar uma enzima no nosso corpo, que a gente chama de enzima mãe, porque ela é a mãe da detoxificação e ela é a mãe do controle de radical livre, que é a glutationa. Glicina, glutationa. Então a glicina também ajuda na formação de glutationa. E aí a gente começa a combater aquele excesso de radical livre que foi feito ao longo ali da inflamação, da infecção, tá? Então colágeno, eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, de jeito nenhum nessa vida, comprar um bom colágeno é rasgar dinheiro, tá? O colágeno, ele é maravilhoso, maravilhoso para nossa saúde imunológica, para nosso sistema antioxidante e para quem tá com todos os sintomas pós-Covid de ansiedade, o cérebro ficou muito agitado, tá ruim, sabe quando a pessoa não é ela tá estranha, tá irritada, tá perdendo a paciência, tá com muita ansiedade? A glicina também vai ajudar na formação de neurotransmissor de relaxamento, neurotransmissor de proteção neurológica. Então a gente vai estar num estado de mais tranquilidade, a gente vai dormir melhor, a gente vai produzir substâncias de proteção neurológica e aí a gente vai equilibrar mais nosso humor. Porque o alvo do Covid é o intestino, a gente faz uma zona nos nossos neurotransmissores que são produzidos no nosso intestino também. Então, serotonina, dopamina. Então, a gente pode ficar com queda de serotonina, com queda de dopamina. E o que isso faz? A gente pode ficar super desmotivado, super pra baixo, super triste, começou a ficar choroso. Gente, tem muita gente com depressão pós-Covid, tá? Eu tava estudando pra fazer a live, a gente sempre tem que ler coisas, porque sai coisa todo dia. Eu esqueci até a porcentagem. Mas, assim, era uma coisa absurda. Assim, absurdo o nível de pessoas que estão com depressão. Então, uma marca confiável de colágeno tem várias boas. Eu gosto muito do colágeno que vocês veem eu sempre colocando aqui da Pura Vida. O colágeno da Pura Vida é muito bom. O colágeno da Essential, inclusive a Essential Nutrition, tem um colágeno que chama Collagen Gut, que é pro intestino, que aí vai vir com várias substâncias pra gente pôr naquele shot ali e já fazer
um shot intestino, imunidade, vai fazer um shot muito bom. E Nutrify também tem colágeno excelente. A Kickoff tem um colágeno de cacau que dá pra gente fazer tipo com leite vegetal, cacau, canela, maca peruana, pode fazer tipo um latte muito gostoso. Então vocês podem ter um colágeno também com sabor. Eu normalmente falo pra vocês não comprarem colágeno assim, abacaxi, frutas vermelhas, porque às vezes vocês vão ficar muito limitados, tá? E aí o colágeno só vai poder fazer um suco, você não vai mais poder fazer nada com aquele colágeno. Serve para quem tem esses sintomas mesmo sem Covid? Serve, com certeza. Se tiveram esses sintomas, gente, e nem Covid vocês tiveram, serve mesmo jeito. Isso tudo é saúde. E saúde para manter, tá? Vocês vão manter coenzima Q10, ácido lipóico e NAC pro resto da vida? Não. Mas vocês podem manter um shot, um chá, as estratégias da limpeza da língua, a água pro resto da vida? Sim. Então é isso que eu falei, dependendo do nível da inflamação, dependendo de como você está, faz sentido você fazer essas estratégias mais tempo. Pô, eu fiz o que a Mafê falou e foi muito bom, eu senti que eu melhorei muito, mas eu não tô 100%. Eu achei que melhorei demais com a coenzima Q10, me deu mais aquela energia, não tô tão fadigado, não tô tão cansado, melhorei minha memória, mas eu ainda acho que tem coisas que podiam melhorar. Faz mais um mês daquela estratégia. Pô, tô ótima, mantém só shot, chá e uma alimentação legal. Gente, nas lives eu não fico focando tanto na refeição, tipo, vamos acordar e fazer um café assim, assim, assado, porque vai depender muito de cada um, da rotina de cada um. Então, assim, complica a gente ficar falando, vamos comer isso? Mas eu sugiro, nessa fase, vocês tirarem coisas que são mais inflamatórias. Então, se no café da manhã de vocês a base é pão, queijo, café preto, alguma coisa industrializada, às vezes não come fruta nenhuma, ou às vezes pega uma banana, toma uma xícara de café e sai andando. Procurem começar essa refeição com uma refeição melhor. Então, às vezes uma proteína boa, um colágeno, ovo mexido, ou ovo cozido, como vocês preferirem. Às vezes uma pasta de grão de bico, faz uma pastinha ou compra pronto uma pasta de grão de bico e compra um pão melhor, um pão ou de semente, ou um pão 100% integral, ou um pão sem glúten, que seria ideal. Então eu sei que cada um, mas pode fazer às vezes uma panqueca, pode fazer uma tapioca. Então dá para também ter coisas em casa que são mais baratas, vocês não precisam ficar comprando coisas caras, porque eu sei que esses produtos às vezes são mais caros. Então assim, tirem coisa suja, porque seu corpo já tá todo intoxicado. Se vocês ficarem comendo café com adoçante, pão ruim, aí come um monte de industrializado, requeijão, queijo que às vezes é aqueles queijos que até brilha em cima, assim, de tão processado que o queijo é. Tudo com corante, um suco de caixinha. Gente, não dá. O corpo não adianta. Não existe shot que resolva, não existe chá que resolva. Então, assim, comecem a tentar comer melhor, entendeu? Comer na medida do possível, tá? Né? Mudar a vida toda. Então, se vocês começarem a desinflamar no início desse dia e a fazer, às vezes, dependendo da intensidade, essa suplementação, então, mais uma vez, para vocês anotarem aí, não esquecerem, pós-Covid, ideal 2 vezes ao dia, coenzima Q10 de 100 miligramas, e aí vocês podem tomar 2 vezes ao dia, NAC, N-acetilcisteína, uma média de 400 a 800 miligramas, tem dosagens maiores, mas para muita gente é bom a gente manter uma dosagem menor. E o ácido lipóico vai melhorar muito, muito a sua resposta pós-Covid. Então o ácido lipóico também pode ser ali numa média de 300, 400, 500 miligramas. Eu dividiria essas doses, mas se não der, toma uma dose única, lembrando que tem que estar com o estômago cheio para não ficar passando mal, tá? Outra coisa, dá suporte para o fígado. Esses suplementos vão dar suporte para o fígado, mas tem muita gente que não vai comprar esses suplementos e nem pode tomar, não quer tomar, tem segurança de tomar. Como que a gente pode dar suporte para o fígado? Aumentar o consumo dos chás amargos, comer mais folha verde escura, brócolis, couve-flor, couve de bruxelas, fazer o chá de 1 a 2 vezes ao dia. Então, os chás que eu falei, salsinha, dente de leão, carqueja, boldo. Vocês podem fazer tudo isso, que isso vai ser excelente para o fígado. Outra coisa muito boa para fazer detoxificação, exercício físico. Por mais que vocês estejam fadigados, cansados pós-Covid, comece com 10 minutos, 15 minutos para controlar esse processo inflamatório. Então vai controlar o processo inflamatório. Comece a suar para eliminar essas toxinas.
hidrata muito, então essa é uma coisa muito boa, e faça a limpeza da língua, porque a limpeza da língua é uma das formas de tirar essas toxinas e ajudar o fígado a trabalhar melhor, tá? Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa de fígado pra vocês. Dente de leão, silimarina também é muito bom, mais suplementação, mas o chá já vai fazer bastante coisa, tá, gente? Às vezes a gente não precisa ficar inventando muita moda, é só a gente fazer o simples. Por que a gente deve evitar o glúten? O glúten é uma proteína que hoje ela é muito diferente do que ela era há muitos anos atrás. 1000 anos, sei lá, 2000, 3000, 4000 anos atrás. Hoje, infelizmente, é muito processada, as coisas são muito processadas, então o glúten que chega pra gente é um glúten que ele vai ter uma quantidade ali de agrotóxico específico, que são agrotóxicos que mudam muito a nossa microbiota, avacalham demais a nosso equilíbrio de bactérias boas e bactérias mais inflamatórias e bactérias menos inflamatórias. O glúten, por ser uma proteína um pouco mais com uma característica de alergênica, ou seja, mais inflamatória, pensa, seu intestino acabou de ter ali uma carga enorme de inflamação para combater Covid, para combater ali um vírus. Ele está todo ali tentando se recuperar. Você lembra que eu falei, nossa, tem gente que começa a ter dificuldade depois que teve Covid de comer algumas coisas que não tinha antes. Então, nossa, eu tô sentindo muita distensão com derivados do leite. Nossa, eu fui comer um pão, passei mal. Nossa, fui comer ovo no café da manhã, não me senti bem. Não tô conseguindo comer os grãos mais. Porque o intestino, nesse momento de recuperação, ele pode perder o critério na hora de combater o que chega ali. E o glúten é uma proteína que ela vai instigar o seu sistema imunológico. Tem algumas pessoas que não vão sentir tanto, tem outras que já vão sentir muito. E claro que vão ter outras que não podem nem comer. Então, por exemplo, os celíacos. Só que a gente tem o que a gente chama de hipersensibilidade ao glúten, que é quando ele chega ali no seu intestino e de uma forma bem assim na dele, ele vai ativando muito o seu sistema inflamatório e o seu sistema imunológico. E o seu sistema imune vai começando a não curtir aquela proteína e produzir coisas que vão inflamatórias ali dentro e vai distribuir para o seu corpo. Inclusive, um dos primeiros alvos vai ser a saúde da tireoide. Então, cuidado para quem tem hipotireoidismo, ou tem uma tendência a ter os valores de TSH mais altos, ou tem hipotireoidismo na família, ou hipertireoidismo também, porque o consumo de glúten na rotina pode aumentar o risco para você desenvolver um problema de tireoide ou fazer ela ficar muito hipoativa e disfuncional. E aí vai começar a gerar mais um processo inflamatório. Então, seu corpo vai ter que dar conta de mais uma proteína difícil de digerir. Fora, gente, todas as coisas que estão sendo processadas e vindo naquele glúten. Então, deixa o seu pãozinho para o momento que você quer comer um pão, comer uma pizza, tomar uma cerveja e tal. No seu dia a dia, evita, tá? Não é ser radical, mas evita. Eu perdi alguma coisa. Deixa eu ver se eu volto aqui, peraí. Mafê, já ouviu relatos de umas febres aleatórias no pós-Covid? Tipo, ter febre do nada, um dia, 2 dias? Já. E você sabia que a febre no Covid e no pós-Covid é uma das maiores causas do eflúvio telógeno, que é a queda de cabelo? O eflúvio telógeno é o que a dermatologia ali, né, a medicina dá um nome para queda de cabelo. E quem tem febre, tanto durante quanto no pós, são as pessoas que mais têm risco para ter essa queda intensa de cabelo, tá? No pós-Covid. E o que acontece? Porque eu falei que a gente está combatendo uma infecção e o corpo está recrutando tudo que ele pode para combater aquilo, ele vai ter prioridade. Então, ele vai pensar o seguinte, eu tive que usar um monte de zinco, um monte de vitamina D, vitamina A, complexo B, proteína, isso tudo faz parte do sistema imune. Por isso que depois do Covid, gente, vocês têm que fazer exame de sangue. Tem que fazer exame de sangue. Se nenhum médico pediu, ou se vocês nem precisaram ir no médico e deixaram pra lá, já melhorou, só tô com um pouco de sintoma, deixa pra lá, não deixa pra lá. Marca um médico, faz um check-upzinho pós-Covid. Então pega ali um hemograma, uma vitamina B12, uma vitamina D, uma ferritina. São todos marcadores ali de inflamação. Vocês podem fazer o perfil ali de TSH, T3, T4 livre, tireoide, que é outro órgão que afeta... Gente, é tanta coisa que pode acontecer que não dá pra falar nessa live. Então, assim, eu tô pegando os principais. Mas façam um check-up de exame de sangue. Então, pelo menos o básico. Zinco. O zinco vai muito no chão. Selênio vai muito no chão. Magnésio pode ser muito recrutado e a gente vê ali valor de magnésio abaixo de 2. Isso é muito comum.
E assim, por mais que esteja ali na referência, não é bom. E quando o magnésio está baixo, vocês vão ficar mais tendenciosos a ficarem ansiosos, hiperativos, dormirem mal, compulsivos com doce, compulsivos com carboidrato. Então, observem valor de insulina, de glicemia, façam um check-up, tá? Porque a partir desse check-up de ferritina, das vitaminas, vitamina A, zinco, vocês vão conseguir ver também o nível de risco para ter queda de cabelo, porque essas vitaminas são essenciais para a saúde capilar. Normalmente no pós, né, a gente tem que fazer um combo de reposição de micronutriente. Então, principalmente os do cabelo, a gente gosta muito de juntar complexo B, então as vitaminas mesmo do complexo B, sem ser só B5 e B6, né, que são as mais voltadas ali para as questões estéticas, mais B12, B9, e em alguns casos a gente colocar B1, B2, B3, mas aí a fórmula começa a ficar um pouco mais complexa. A gente pode colocar, pode fazer uma fórmulazinha com complexo B, ou comprar um complexo B, pelo menos com B12, B9 e B6, vocês já vão achar esse trio nas farmácias, tá? Até essas marcas que eu falei já vendem a B9 e a B12 na forma metilada, são as melhores formas, tá? Então a B12 e a B9, metilfolato, metilcobalamina. Acho que quando tiver essas lives, vou falar pra vocês trazerem um caderno, porque é muita coisa, eu tenho certeza que vocês vão ficar perdidos nos nomes. Mas a gente vai falar mais disso, vão ter outras lives, depois vocês podem fazer pergunta, eu sempre abro caixinha, tá? Mas complexo B precisa muito. Anotem cabelo aí, ó. Complexo B. Nutricolin, que é o silício. Silício, precisa muito do silício. Então, Nutricolin, tá? É o que eles colocam pra fazer na farmácia de manipulação. Nutricolin, ele é muito bom, ele vai ajudar muito a melhorar a queda de cabelo e fortalecer. Uma outra substância que chama Actrisave, que também é manipulado. Acho que vocês não vão achar, vou entrar aqui na Araújo e vou comprar um Actrisave. Acho difícil, vocês vão ter que realmente pedir dermatologista e profissional para fazer uma fórmula para cabelo, tá? Essas substâncias para cabelo são muito boas. O ômega 3 ajuda muito a desinflamar o corpo em geral e também melhora as respostas de cabelo, tá? Já tô anotando. Tem que anotar. Eu tenho que anotar porque eu esqueço as coisas que eu mesmo vou falar. Inclusive, cabelo tem mais alguma coisa que eu queria falar e não tô falando. Mas eu vou lembrar. Calma. Gente, tem muita coisa legal, tá? Pra vocês... Mas vão aos poucos. Há uma coisa que acontece muito do cabelo, que eu falei, é que quando a gente tem Covid, a gente aumenta muito nosso desvio ali, sabe? De testosterona pra DHT, que é a dihidrotestosterona. E a dihidrotestosterona que aumenta muito a queda de cabelo. Então, se vocês tiverem com uma queda muito intensa, vale também colocar no exame de sangue para avaliar a testosterona livre e DHT, para ver se esse DHT não aumentou muito. Mais uma vez, quem precisa de cuidado? Fígado, que é o fígado que vai fazer essa bagunça aí nessa rota. Então, olha só, Actrisave, Nutricolin, vitaminas do complexo B, zinco também vai ser fundamental, vitamina A, vitamina C, proteínas de boa qualidade. Então o colágeno, o colágeno eu vou tomar hoje, amanhã meu cabelo vai estar bonito? Não, mas à medida que vocês forem usando, ele vai melhorar toda essa questão de cabelo, pele. Depois que ele trabalhar a sua imunidade, melhorar seu intestino, aí ele vai começar a distribuir para esses outros sistemas que não são sistemas vitais. A gente não vai morrer se a gente tiver queda de cabelo e a gente não vai morrer se nossa unha estiver fraca. Então o corpo não tá nem aí pra isso. Mas depois que tá tudo se ajeitando, ele vai começar a distribuir pra esses lugares, tá? Vai ficar gravada, pode ficar tranquila. Ferritina 58 no exame está ruim? Não tá ruim, pode ficar um pouco melhor. A gente fala que mínimo 70, 80 pra mulher e até uns 120, 130. Mas ferritina é bem chatinho mesmo de aumentar. Ferro, gente, na fórmula do cabelo, tá? Observa a ferritina e coloca ferro também nessa fórmula do cabelo. Principalmente na forma de bisglicinato, para a gente não ter aquela forma de ferro, sulfato ferroso, que vai ferrar nosso intestino inteiro. Então, nessa forma de bisglicinato, vai ser bom. E assim, aí já tá vendo que é uma coisa um pouquinho mais complexa? Acaba que a gente vai ter que ou pedir uma prescrição, ou realmente então comprar um combo para cabelo. E tem uma coisa nova que eu vou compartilhar depois com vocês.
que a Essential Nutrition, que é essa marca que eu falei que tem colágeno, que tem as coisas legais aí, glutamina, creatina também, eles lançaram uma linha de cabelo, de pele, e na farmácia de manipulação deles, eles fizeram uma espuma capilar para queda de cabelo, e os ingredientes são muito legais dessa espuma, então é uso tópico. É uma espuma que vocês compram, passam lá no cabelo para tipo lavar mesmo, tem fator de crescimento, nossa, muito legal, tá? Chama Essential Pharma. Depois eu compartilho essas coisas com vocês, se vocês quiserem, tá? É só porque eu nunca testei no meu, mas eu acho que vai ser bem legal. Até pedir a formulazinha para ver o que tem. A testosterona pode baixar ou aumentar? A testosterona, ela pode, às vezes, diminuir, depende muito, né, do que vai acontecer. Pode ser que aquele estresse hepático ali vai te levar para uma via de queda da testosterona, você ficar com baixa de testosterona, mas pode ser que aumente num primeiro momento, mas desvie para essa rota de DHT, e aí você vai ficar com mais dihidrotestosterona, que vai ser uma forma que vai aumentar a oleosidade, a acne, queda de cabelo. Então, às vezes, você vai ter que fazer estratégias para melhorar a sua testosterona livre e aquela que vai ter a função e não ficar desviando a rota, tá? Se ela estiver muito alta, a chance de desviar a rota é maior. Se ela estiver muito baixa, pode ser que tá só desviando, mas pode ser que realmente ela tá baixa e aí não tem testosterona e nem também tem DHT. Por isso que é bom sempre dosar os dois, tá? Tô 3 dias pós-Covid sentindo muita fraqueza, como resolver? Depois, Érica, te aconselho a assistir desde o início, que tem um monte de estratégia legal. Mas, só pra você saber que seria legal você começar com as estratégias de cuidar muito do seu intestino. E aí eu coloquei lá no início com os shots, os chás, as fibras. Muito cansaço é porque tá muito inflamada. Então, quando a gente tá nesse início aí de muita inflamação, às vezes é legal a gente tomar uma dosagem maior de ômega 3, 1 a 2 gramas de ômega 3 com DHA e EPA, somando os dois, somando a fração EPA e a fração DHA. A gente pode tomar, às vezes, a própria cúrcuma em extrato padronizado, que aí é um suplemento mesmo de cúrcuma, não só a cúrcuma no shot ou a cúrcuma chá, porque aí você está num estado inflamatório mais elevado, então para o seu corpo dar conta daquilo, vai ser melhor realmente suplementar durante 1, 2 meses, as formas padronizadas, porque a gente sabe que tem o ativo na quantidade específica ali dentro, e aquele ativo é o que faz toda a nossa resposta anti-inflamatória. E uma outra coisa, gente, que às vezes passa despercebido, que é muito simples, mas faz muita diferença, é a gente conectar mais com as coisas da natureza, tá? A natureza tem os fitoquímicos maravilhosos que a gente bota no chá, que a gente faz o shot, que a gente come na salada, e tudo que a gente fica falando aqui, mas se vocês fizerem, às vezes, pegar mesmo em planta, botar o pé no chão, na terra, na areia, na grama. Se tiver plantinha em casa, começa a pegar naquela plantinha, a sentir... e falar nisso de cheiro, tá? De cheiro, de pigarro, de muco. Vocês podem mexer em lavanda, mexer numa lavanda, compra uma lavanda, mexe na flor e cheira ela. Ou pode também pegar o óleo essencial. Mas assim, comecem a mexer em coisas naturais. Água, flores, folha, bota o pé no chão, faz técnica de respiração. A fitoenergia das plantas é quase tão efetiva quanto os fitoquímicos dessas plantas, tá? Que é o que a gente quer lá, que a gente toma, que a gente faz no chás. Então comecem a ter esse contato, porque a gente tá tão corrido que a gente simplesmente ignora as coisas do dia a dia. A gente não sabe nada, a gente não sabe que fase da lua tá, o que tá acontecendo. A gente só às vezes sente muito frio, muito calor e é isso. Se a gente se conectar mais com essas coisas, e eu sei que todo mundo quer muito anotar sempre as fórmulas, né? Qual que é o melhor suplemento, qual que é o melhor chá e tal. Só que às vezes, gente, eu conheço várias pessoas que fazem tudo isso. E não estão bem. Não estão bem porque estão muito desconectadas com as coisas mais simples, tá? Então estão desconectadas com a natureza, não estão conectadas com elas mesmas, passam o dia inteiro sem nem conseguir perceber. Nossa, como é que eu tô hoje? Como tá meu sentimento? Como que tá meu corpo? Como que eu tenho, visto as coisas, lidado com as coisas? Boa, eu tô tomando chá de boldo, tô fazendo shot pro fígado e intestino, mas eu só tô ficando brava, xingando, com raiva dos outros. Tudo que fazem comigo eu guardo, não falo com ninguém. Gente, essas coisas, às vezes é pior do que a gente acabar tendo um Covid, entendeu?
Então tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente não melhora, porque as coisas também na nossa cabeça não estão legais. E aí, para melhorar tudo isso, a gente vai fazendo essas rotinas que já vão conectando a gente com o alimento, com as práticas ancestrais, e tenta todo dia fazer alguma coisinha ali, relaxante, contato com a natureza, que vocês vão ver que, nossa, faz muita diferença, de verdade, assim. Parece que é, nossa, que bobagem, é zero bobagem. Tem alguma cúrcuma em pó pura que você indica? Eu gosto muito de algumas marcas, né? Bombay é uma marca boa, que é a cúrcuma mesmo para colocar nas coisas, na comida. Viva Regenera, se não me engano, tem. Tem outras marcas que são boas. Eu acho que a cúrcuma da Pura Vida, não sei se a Pura Vida tem cúrcuma em pó ainda ou se já não tem mais. Eu lembro que em algum momento saiu, eu não lembro se foi em cápsula ou não lembro se foi em pó. Mas quando é uma marca mais... Quando, gente, vocês pegam a cúrcuma ali, que é num saquinho fechado, vedado, que é uma marca, normalmente essa cúrcuma, ela é mais segura. Quando a gente pega em loja a granel, nada contra loja a granel. Eu adoro, eu compro semente, eu compro um monte de coisa em lojinha a granel. Mas quando a gente vai indicar, assim, maca peruana, colágeno, cúrcuma, eu gosto quando a gente sabe que aquilo ali é realmente bom. Então, eu não gosto muito de comprar essas coisas a granel, não, sabe? Essas eu prefiro de alguma marca. Mas vocês vão achar que hoje tem muita coisa boa para vender, tanto das especiarias quanto, né, dos ativos mesmo. Viva Regenera já tem, né? Eu acho que tem cúrcuma. Sem pimenta? Ótimo. É porque a pimenta ajuda a absorver mais a cúrcuma, gente. Mas tem algumas pessoas que sentem mal. Então, às vezes precisa tirar mesmo, né? Gente, obrigada, vocês que são. E eu queria falar mais coisa, mas eu acho que não vai ficar muito longa essa live. Vai ficar com muita informação. Eu vou falar só dicas para as questões de humor, que eu acho que é uma coisa que tem pegado muito. E eu tenho certeza que, às vezes, as questões de humor vão atrapalhar até a gente a fazer as outras estratégias, porque a gente tá tão pra baixo, tão desanimado, ou com muita dor de cabeça e a gente não quer fazer nada. Então, se você tá sentindo muito esses sintomas de ficou pra baixo, tá mal, façam essas rotinas da manhã, porque tem que começar aí. Não adianta só suplementar uma coisa para aumentar a serotonina e não tô fazendo nada de manhã. Acordo, saio correndo, tomo café preto e é isso aí. Eu vou tomar 5 HTP de tarde para ficar com bom humor no final do dia. Gente, não adianta. Tem que começar com as rotinas todas que eu falei no início da live, tá? Primeira coisa, se estão vivendo à base de café porque tá cansado, porque tá fadigado, já reduza esse café, tá? Porque vai gerar mais fadiga, vai gerar mais oscilação de humor e vocês vão ficar com feedback negativo e vocês vão ficar precisando de mais café. Aí vai virar aquele ciclo que nunca termina. Quando vai acontecer ali de ficar mais pra baixo, mais preguiça, mais desanimado, vocês podem tentar aumentar os níveis de dopamina, que caem muito pós-Covid, que é o neurotransmissor que dá motivação pra gente. Então, uma das estratégias que vocês podem fazer naturais, então vai ser uma coisa sutil. Claro que se a pessoa estiver num nível muito severo, ela vai precisar de uma suplementação. E um nível muito, muito, muito severo, vocês vão ter que também ter acompanhamento, claro, com a parte médica, né? Que às vezes a gente vai precisar de um medicamento num período de tempo e depois a gente tira. Mas um dos chás que aumentam muito os nossos níveis de dopamina é hortelã com alecrim, ou casca de cacau com alecrim, ou lavanda com alecrim, casca de cacau. Vocês podem ir variando esses chás, mas hortelã com alecrim são excelentes para as questões cognitivas, tanto para aprendizagem, memória, fixar informação, mas para dar essa sensação de bem-estar, de quero fazer as coisas, quero, né, começar o dia bem. Então vocês podem começar com um chá assim. Às vezes no shot da manhã, ao invés de colocar, vocês podem colocar creatina, que vai ajudar. Vocês podem colocar creatina e cacau 100%, porque também vai aumentar aí a produção de serotonina, de neurotransmissores do bem-estar. Então vocês podem começar com esse shot e pode depois fazer o chá, né? Vocês podem colocar, por exemplo, outras coisas ao longo do dia, que é proteína. Se vocês tiverem pouca proteína demais, vocês não vão conseguir formar os neurotransmissores. Então, um colágeno, ovos, os grãos, um frango, um peixe. Evitem muita carne vermelha, porque é mais inflamatória nessa fase. Então, distribuam a proteína ao longo do dia. Não pulem a proteína do café da manhã nessa fase, a não ser se estiver fazendo jejum,
que vai ser bem-vindo em alguns casos, mas aí a gente pode falar isso em um outro momento. Mas podem fazer um bom café da manhã com proteína, ou uma proteína mesmo, um whey de boa qualidade, um colágeno, ovos, a pasta de grão de bico. Para quem gosta de tofu, faz um tofu temperadinho, que também é maravilhoso. Então, assim, tem formas e formas da gente comer melhor. Então, não deixem de consumir proteína, façam chás, aveia, banana, cacau, pistache. Pistache é excelente para melhorar as questões mentais, melhorar essa questão aí de depressão, de tristeza. Então, pistache com chocolate 70%, pode ser um lanche aí do meio da tarde, dá aquela vontade de dar uma parada ali no trabalho, faz um punhado ali de pistache, nozes e uns 20 gramas de chocolate 70, vai ser uma boa opção e é fácil. Quando baixa a dopamina, sobe o cortisol? Nem sempre, às vezes você pode estar num estado baixo de cortisol, baixo de dopamina, baixo de serotonina, tá tudo baixo. Tá tipo um defunto, não quer fazer nada, só existe, sabe? Normalmente, quando a gente chega nessa fase, é porque você teve cortisol alto muito tempo, estressou muito, e agora o seu corpo entrou num estado ali de muita fadiga e de muito cansaço. Pós-Covid, a gente tem níveis mais altos de cortisol. Então, cuidado com excesso de café, cuidado com excesso de estresse. Óleo de lavanda vai ser muito bem-vindo, óleo de bergamota vai ser muito bem-vindo. Olhinho essencial, tá, gente? Pinga na mão, inspira ou bota no difusor, não vai tomar esses óleos. E para as grávidas, se tiver alguma grávida aqui, o único óleo que pode é o de lavanda, que eu saiba, podem ter outros, mas eu não sei, então não vou falar aqui. E aí vocês podem fazer isso ao longo do dia para aumentar os níveis ali de neurotransmissores, tá? Então, existe suplementação? Sim, existe. 5-HTP, triptofano, são suplementos que podem aumentar seus níveis de serotonina. A gente normalmente indica para quem está precisando melhorar esses níveis de serotonina no meio da manhã, no meio da tarde. Quem está com baixa demais de dopamina, que está muito desanimado, muito sem querer fazer nada, nada tem graça mais, a vida perdeu o sentido, são pessoas que estão com baixa de dopamina. Existe também suplementação para isso. Então, mas é uma suplementação que vai ter que ser prescrita, que é a rhodiola rósea, ou suplementar um aminoácido que chama tirosina. E aí vai aumentar seus níveis de dopamina. E aí você vai ter essa sensação melhor. Mas, se você tiver com esse desânimo, desmotivado, para baixo, mas com ansiedade, não façam isso, porque pode piorar, tá? Por isso que, tá vendo que assim, são coisas bem específicas e individuais. Mas outra coisa que ajuda muito, gente, é o magnésio. O magnésio vocês têm acesso. O magnésio é uma coisa que vocês podem usar, que vai ajudar muito. Então, o magnésio na forma mais ali de bisglicinato, vai dar aquele relaxamento mental, vai estimular mais a produção de serotonina, então vocês vão ficar ali com aquela sensação melhor, mais tranquilos. E para quem quer dar um up ali de mais energia mental, precisa melhorar aí foco, concentração, vocês podem também tentar tomar o magnésio na forma de dimalato, que vai dar essa energia, ou treonato. Então são 3 formas de magnésio que podem ser bem-vindas aí nesse caso. Bisglicinato para dar mais relaxamento, dimalato e treonato para dar mais energia mental. Outra coisa que vocês podem testar, para quem quiser testar, é tomar melatonina. Então, melatonina em doses baixinhas, tá? Melatonina de boa absorção. Então, mais uma vez, essas marcas têm melatonina, tanto a Essential quanto a Pura Vida. E vocês... Gente, eu não tô aqui para fazer propaganda das marcas, ganhar nada com isso, tá? Mas são marcas que eu confio e é onde vocês vão achar. Porque não adianta nada ficar falando tudo que vocês podem fazer e vocês não sabem aonde que vocês vão achar tudo isso. Então, já tô dando o caminho, que vocês sabem que são marcas com que eu confio e que são coisas boas. Melatonina da Pura Vida, por exemplo, ela tem gota sublingual, 210 microgramas, né? E é uma melatonina super biodisponível ali, então ela faz uma ação muito boa. E quanto mais nosso sono for reparador, melhor para todas essas coisas acontecerem. Detoxificação, digestão. Então, fica uma dica aí também. Vocês podem usar magnésio, fazer um chazinho relaxante, melissa, camomila, erva doce e também usar ali a melatonina e o magnésio. Claro, tudo isso tem que ver, tem todo mundo. O ideal, gente, é a gente fazer um bom check-up e aí a gente fazer tudo individualizado. Mas existem coisas que são muito boas para a saúde no geral. Então, nessa fase pós-Covid, os shotzinhos, os chás, a coenzima Q10, o ômega 3, eles realmente vão ser bem essenciais.
Então, às vezes a pessoa não está conseguindo ainda marcar alguém, fazer uma avaliação mais individualizada, pode ser que ajude muito, só fazendo essas coisas, sabe? O magnésio é bisglicinato, para dar um relaxamento mental, dormir melhor, não ficar com muita ansiedade, ou para dar energia mental, dimalato e treonato. Dimalato e treonato. Fechado? Tem alguma pergunta, gente? Que eu acho que falei muito, né? O que mais? Para quem falou de muco, alguém tinha me pedido que tá tendo muito pigarro, muito muco, né? Fica ali com catarro pós-Covid. O óleo de eucalipto, de eucalipto ajuda muito a fazer inalação mesmo e fazer lavagem com soro fisiológico. Pode ajudar muito, tá? Para quem tá com pigarro, com catarro, com tudo. Bom, acho que é isso, né, gente? Muitas coisas falei. Muitas coisas. Melhor médico para fazer um check-up? Olha, eu acho que pós-Covid a gente pode ou ir num clínico e ele vai fazer um check-upzão e aí ele vai ver se tem alguma coisa ali que precisa de uma atenção melhor e aí te manda para alguém especializado. Ou a gente pode realmente ir no endócrino, às vezes na ginecologista, e aí aproveita e já vê as outras questões de hormônio, né? E a gente vê se tá tudo bem. Um médico que você confia, um médico que você pode conversar e falar que você gostaria de investigar isso, eu acho que é o melhor médico. Porque às vezes a gente indica uma especialidade e às vezes aquele médico ele não tá muito preocupado com esses exames e aí não adiantou nada. Então um médico que você tem mais confiança, que você gosta de conversar, que entende mais, que gosta também dessa parte mais de saber, né, das questões naturais, eu acho que vai ser o mais indicado. Tá? Gente, muito obrigada por vocês terem ficado na live, já deu mais de 1 hora. É muita coisa pra falar e teve mais coisa. Mas depois eu vou fazer mais lives. Se vocês quiserem saber sobre assuntos específicos, coloquem pra mim, mandam lá no direct, pode colocar nos meus posts, porque todas as dúvidas e o que vocês têm mais interesse é o tema de que eu vou trazer, tanto as minhas postagens quanto as lives. Então, vocês que mandam o tema, vocês que mandam o que a gente vai falar, porque eu quero falar o que vocês querem escutar, entendeu? O que vocês têm interesse. Porque senão a gente fica falando sempre a mesma coisa que todo mundo tá falando e não adianta nada, né? Então eu espero que tenha ajudado vocês. Façam essas coisas e me contem depois se deu certo. Façam um tempo e vê o que seu corpo responde. Eu tenho certeza que vocês vão ver algum benefício. Algumas pessoas vão ver muitos, outras vão ver menos, mas é assim mesmo, cada corpo responde de um jeito, tá? Toda quinta vai ter live, então quinta-feira que vem também vai ter. E aí eu vou ver qual vai ser o tema. E aí eu aviso vocês. E espero então que vocês tenham gostado mesmo, tá? 1 hora de ensinamentos e dicas para cuidar da saúde. Vai ter mais, vão ter muitas horas de ensinamentos e dicas. Vai ter novidade mês que vem, então fiquem ligados, tá? Não posso falar o que é, mas vai ter novidade legal. E aí eu vou ir falando mais e quando for o dia da novidade mesmo eu aviso vocês. E é isso, gente, para não ficar muito longo isso aqui. Obrigada, boa noite para todos. E a gente nos encontramos na próxima, tá bom? Beijo, viu, gente? Obrigada. Verdade. Quem chegou tarde, não preocupem que vai ficar tudo salvo. Todas as lives vão ficar salvas. E aí vocês podem ver com calma depois e anotar tudo. Tá bom? Então, um beijo, tá, gente? Tchau.